Graças e paz aos irmãos e às irmãs, aqueles que nos visitam sejam bem-vindos em nome de Jesus. E nessa noite nós vamos prosseguir aqui com a série de reflexões que estamos fazendo. Na verdade, estamos para finalizar o capítulo 1 de Filipenses, do verso 27 ao verso 30. Hoje a gente faz do verso 27 ao verso 30. Provavelmente no próximo domingo encerro o capítulo 1. Né? Vou fazer uma parte desses versos e no próximo domingo, se Deus assim permitir, nós encerraremos o capítulo 1 de Filipenses. Na verdade, o texto, eu vou pedir para que você abra aí na sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, verso 27 a 30. Não sei se vai ser possível a projeção. Nós estamos com um probleminha nesse cabo aqui de baixo e está difícil de resolver isso. Você pode ler, Ademar? Você achou o capítulo 1, verso 27 ao verso 30. Acho que eu vou pedir para você sentar nessa cadeira de cá por causa da caixa. Eu acho que Leandro, ele tem hora que ele dá uma de santo aqui na igreja, faz milagre. Bagunça bem os fios lá atrás, mas pensa no menino que faz milagre. O verso 27 ao verso 30, deixa eu passar ele aqui. Eu acho que agora vai. O foco desse verso é o combate da fé, tá? Então, quando você ler Filipenses capítulo 1, do verso 27 ao verso 30, vai ter esse foco, o combate da fé. Vamos prestar atenção na leitura do texto e depois a gente segue na explanação dele, se assim Deus permitir. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausentes, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firme em um só Espírito, para uma só alma, lutando junto pela fé evangélica, e que, em nada, estáis intimidados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição é, para vós outros, de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e, ainda agora, ouviste que é o meu. Amém. Eu vou pedir 2 minutinhos só para os irmãos. Espera só um pouquinho. Então tá bom. Agora vai. Não pode muito falar do santo para vocês verem que santo não faz milagre. Esse texto, quando a gente olha para ele, a partir desta perspectiva que Paulo está mostrando aos irmãos de Filipos, a importância deles combaterem na fé, eles lutarem pela fé do Evangelho, existe aqui alguns detalhes que são de extrema importância e eles não podem passar desapercebidos na leitura do texto que nós fizemos, do verso 27 ao verso 30. O primeiro é a nossa cidadania. Paulo destaca muito bem isso no verso 27, quando Paulo vai dizer de modo muito claro que nós devemos viver de modo digno do Evangelho. O que é viver de modo digno do Evangelho? Em outras palavras, Paulo está dizendo para aqueles irmãos que eles eram, a partir daquele momento, cidadãos do céu. Filipos era uma colônia
do Império Romano. Dentro de Filipos existiam não só pessoas que eram filipenses, que nasceram em Filipos, mas existiam também cidadãos de Roma. E aqueles cidadãos de Roma, eles não se submetiam às leis de Filipos, eles se submetiam às leis de Roma. E Paulo está escrevendo para uma igreja que está neste contexto, para trazer uma aplicabilidade aos leitores da carta. Nós somos cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, nós estamos vivendo neste mundo, que é um mundo regido e governado. A Bíblia usa simbolismos, Egito, a Bíblia usa Sodoma e Gomorra, a Bíblia usa como governo deste mundo, Faraó. E o que Paulo está querendo dizer para aqueles irmãos? Que era para eles viverem como cidadãos dos céus. Que era para eles viverem submissos às leis do seu governador. Quem é o governador do cidadão dos céus? Deus. Deus nos deu as suas leis. Então, Paulo está deixando muito claro para aqueles irmãos, não é? Essa ordem. E ele deixa uma ordem muito específica, dizendo que era para eles viverem acima de tudo. Não é só viver de modo digno do Evangelho, mas acima de tudo vocês vivam do modo digno do Evangelho. Esse acima de tudo faz toda a diferença. Acima de tudo é acima dos riscos, acima da possibilidade de perder o emprego por se manter fiel ao cidadão, como cidadão dos céus. Acima de tudo é perder a promoção, porque você se mantém fiel ao Evangelho. Acima de tudo, é perder a vida, se preciso for, por causa do Evangelho. Então, Paulo está dizendo, em outras palavras, que a nossa cultura, que a nossa veste, que a nossa palavra, que a nossa forma de se comportar deve ser uma forma de alguém que ama o céu e que vai morar no céu, apesar de estarmos no mundo. Então, é muito importante nós percebermos que Paulo faz um destaque nesse verso 27 da nossa cidadania. O outro detalhe importante aqui no texto são as nossas lutas. Paulo, ele está falando do combate da fé, ele está caminhando para o final do seu pensamento no capítulo 1, e ele caminha mostrando que o cristão, ele é uma pessoa que vive lutando constantemente. As nossas lutas, ele trabalha muito bem isso no capítulo 1. Elas são externas, elas vêm de fora, e elas também são internas. Todos nós temos os nossos demônios internos. Todos nós temos as nossas batalhas interiores. E Paulo vai deixar isso de modo muito claro e especificado aqui, que elas são constantes e elas são diárias. Por isso que o crente que você vai conversar com ele, para ele sempre está tudo muito bem, olha, eu fico assustado. Porque para o crente sempre tem que estar tudo meio difícil. Não pode estar tudo muito bem. Como que está? Lá na sua casa, rapaz, está uma luta. É difícil. E é verdade, é uma luta constante. É igual porco-espinho. Quando vão deitar no mesmo ninho, se viram e vão tentando se encaixar, enquanto que aqueles espinhos não se encaixar um no outro, vão se ferir. E a vida do crente é assim. Dentro da igreja tem que ser assim. Ninguém está pronto aqui. Ninguém está lapidado aqui. Só tem gente que está com os espinhos doido para dar uma ferroada no outro ali, para se defender aqui. Paulo deixa isso de modo muito claro. Só que ele deixa essas lutas de modo evidente, dizendo que nós devemos lutar constantemente como corpo e como indivíduo. E lutar constantemente, vigiando com os nossos inimigos de fora e os nossos inimigos de dentro. Às vezes a gente só joga a culpa no diabo, né? A gente se preocupa muito com os nossos inimigos de fora. E os nossos inimigos de dentro? Sabe qual é o maior inimigo nosso de dentro? A nossa vontade, o nosso coração. Estes são os piores inimigos. E a gente não quer lutar contra eles.
E aí, quando a gente faz as coisas, a gente, rapaz, o diabo me derrubou ali. Será que foi só ele? Então, as lutas externas, elas estão aí, nos são oferecidas e propostas. Só que nós devemos batalhar constantemente, enfrentando estas duas frentes de peleja, as lutas externas e as lutas internas, de modo corajoso, de modo intenso. Por quê? Porque dentro de nós existe uma luta. Paulo deixa isso claro, da carne e o espírito. Aquela que nós alimentarmos mais, essa é a que vai vencer. Então, qual é o conselho dele aqui? Que é para nós sermos agressivos. Agressivos contra essas duas pelejas. Os inimigos de fora e os inimigos de dentro. E isso se aplica em todos os sentidos. Como corpo e como o indivíduo. Como corpo, as lutas dos inimigos de fora quais são? Satanás. E dos inimigos de dentro? As heresias, como corpo, como igreja. E os indivíduos? De fora, a cobiça. E de dentro, o nosso desejo, o nosso coração. Então, Paulo está querendo dizer, essas frentes de batalha, se vocês não forem agressivos contra estas coisas, elas são capazes de minar a fé de vocês e derrubar a fé de vocês, e vocês vão perder esse combate. Então, Paulo está ensinando aqueles irmãos de Filipos a combater pela fé. E o terceiro detalhe importante aqui do texto é o nosso exemplo. Olha, se você ler praticamente todas as epístolas do Novo Testamento, você não vai ver uma epístola do Novo Testamento que não nos encoraja a batalharmos pela fé, a lutarmos com vigor, com persistência, com resistência. O Novo Testamento todo é assim, aquele que perseverar até o fim, este vai herdar a coroa. Então, o que é que Paulo estava querendo? Paulo estava querendo, a partir do seu exemplo, motivar os irmãos de Filipos, e os irmãos de Filipos, a partir do exemplo deles, motivar os demais irmãos que porventura fossem se convertendo ao Evangelho. Então, a igreja cristã, a ideia de Paulo aqui, sempre Paulo tem esse pensamento da igreja cristã como se fosse um time que está num grande campeonato, como se fosse um exército que está envolvido numa grande batalha. E nessa grande batalha vai necessitar de um esforço, vai necessitar de uma resistência, vai necessitar de uma persistência para vencer essas guerras, tanto as externas quanto as internas. E nós não podemos nos desanimar. Por isso que muitas vezes, quando você percebe um irmão que está meio desanimado, qual é a forma de nós motivarmos ele? É fazermos com que esse irmão olhe para os exemplos dos irmãos que corriam a corrida cristã, do time que corria essa corrida cristã. É você levar os irmãos, esse que está desanimado, a observar os mártires da fé. Porque o que pode trazer ânimo para nós não é a autoajuda. O que pode trazer ânimo para nós é a ajuda do alto. E a ajuda do alto vem quando a gente tem os exemplos diante de nós de pessoas que vivenciaram, que passaram por esse caminho que nós passamos. E por termos nos alistado nesse exército, por fazermos parte desse time, dessa corrida, a ideia da Bíblia é sempre essa, de alguém estar passando sempre o bastão para o próximo, para a próxima geração. Essa luta, ela começou com o nosso Senhor Jesus. Quando ele veio para essa terra, ele lutou intensamente, constantemente, diariamente, até os seus últimos dias aqui na terra. E lutou de tal modo que ele passa o bastão após a sua ressurreição, ele chama Pedro e passa o bastão a Pedro, dizendo: agora você pastoreie a minha igreja. E os apóstolos pegaram esse bastão e começaram a pastorear a igreja de Deus.
Quando os apóstolos foram partindo, eles passaram esses bastões para os pais da igreja, que também sequenciaram com a teologia bíblica profunda, com a proliferação do evangelho. Estes pais passaram para os mártires da igreja. Os mártires, por conseguinte, passaram também esse bastão para os reformadores. Os reformadores fizeram a parte deles, passaram esse bastão para nós. E nós, o que estamos fazendo com o bastão que nós recebemos? Porque esse bastão começou na mão do nosso Senhor. Ele é o nosso exemplo. Ele passou e foi passando, e esse bastão está na minha mão, está na sua mão hoje. Nós vamos pipocar? Nós não somos o povo que retrocede. Nós não podemos pipocar. Porque devemos seguir o exemplo dos nossos pais. Devemos seguir o exemplo daqueles irmãos preciosos que lutaram tanto pela fé. E o maior exemplo que está aí dessa ideia de passar o bastão é o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 1 e verso 2, a parte B. O Ademar vai fazer a leitura. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve o coração com perseverança, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O autor de Hebreus está dizendo, olha, nós não podemos retroceder, porque existe uma nuvem de testemunhas. Quem são essas nuvens de testemunhas? Quem é essa nuvem de testemunha? Hebreus capítulo 11. São os mártires da fé. Lá você vai perceber o autor aos Hebreus dizendo que a nuvem de testemunha é Abraão, é Moisés, é Enoque, Sansão, Davi, Sadraque, Mesaque, Daniel, Noé. Lá estão os nomes dessa nuvem de testemunha. A ideia aqui é de um estádio cheio dessas pessoas. E no centro do estádio está lá o nosso Senhor Jesus, na marca do centro, esperando o próximo entrar, e o estádio todo vibrando. Mais um, entrou o Paulo Serosino, mais um. Quando entra é porque está morrendo, tá? Aí a luta daí acaba, né? Bem disse o Paulo Serosino, subindo na Avenida Paraná, tem uma placa na frente de uma igreja, pare de sofrer. Entre aqui e pare de sofrer. Aí o Paulo diz, não, eu não quero morrer daí agora, porque o crente só para de sofrer quando morre. Então, essa é a nuvem. Estas são as testemunhas. E eles estão na arquibancada, vibrando, quando entra um de nós lá. Ou quando lá de cima eles estão percebendo, os caras, olha ali como que aquele está sofrendo por causa do evangelho, e esse também faz parte do reino de Deus. Essa é a ideia do texto. E para nós prosseguirmos nessa luta, nós devemos nos desembaraçar, nós devemos nos livrar, porque o que nos prende são as coisas desse mundo. Elas que nos atrapalham na corrida, elas que tiram o nosso foco, elas que roubam a nossa alegria, elas que impedem a nossa corrida, elas que nos desanimam. É elas. Então, em primeiro lugar, irmãos, cabe analisarmos aqui, né? Nós vamos analisar nessa batalha da fé, o nosso posicionamento. Qual é o nosso posicionamento? Paulo vai deixar muito claro qual deve ser o posicionamento do cristão. É o verso 27, a parte B. Eu, Paulo, ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. É engraçado que Paulo nos posiciona com os dois pés. Quais são os dois pés desse posicionamento? Vai estar em destaque aí no texto. Quais? Que estão firmes. Fazendo o quê? Descansando? Tomando água de coco? Estão firmes na graça de Deus, dormindo numa rede preguiçosa na varanda. Estão firmes, trabalhando,
se enriquecendo, ganhando muito dinheiro, estão firmes. É assim que Paulo disse? Esse é o posicionamento do crente? Não, estão firmes, lutando juntos pela fé do Evangelho. Pela fé do Evangelho. Eu percebo como a nossa igreja está firme nessa luta, irmão. Como nós estamos juntos. Eu percebo isso muito na reunião de oração. Olha como que estamos firmes, hein? Pode vir a tempestade, porque essa igreja está de joelho orando juntos. Só você vir na quarta para você ver a firmeza na oração, na persistência. Irmãos, essa deveria ser a nossa realidade. Mas para nossa tristeza, muitos não podem, porque tem outros compromissos. Tá certo, continue lá. Vai firme no seu compromisso, ele é mais importante. A sua luta, ela é muito boa. Ela vai lhe reservar alguns galardões, alguns benefícios lá na frente. Irmãos, é a hora de nós acordarmos para a vida, irmãos. Nós devemos nos posicionar como cidadãos dos céus, irmãos. Nós estamos como cidadãos dos céus, vivendo como cidadãos do Egito, do mundo, da correria do dia a dia, escravos deste mundo. Então, certamente, essa mensagem de exortação, talvez ela nunca tenha sido tão necessária quanto ela é na hora presente, que a igreja vive. E eu estou dizendo não aqui só, é de modo geral, para nossa tristeza, é de modo geral. Se a igreja não ora junto, você acha que o indivíduo ora sozinho? Dificilmente. Então nós estamos vivendo um momento de apostasia. Hoje o Ricardo dando a aula pela manhã, dizendo que o sumo sacerdote em Israel já foi ordenado, que as coisas do templo já estão prontas. O que é isso? É a preparação para o quê? Para o anticristo. É a preparação para aquele tempo terrível. É a preparação para a volta de nosso Senhor Jesus. É a preparação para a peneira de Deus. Deus vai peneirar a igreja dele. Ele disse que ele começa pela sua casa. Ele começa pela igreja. Veja, irmãos, quantos desanimados. Veja, irmãos, quantos que começaram a correr a corrida cristã junto com você e hoje já não estão mais na carreira da fé. Observe. Observe como que a tragédia da pós-modernidade é uma só, é o abandono às escrituras, à sã doutrina. Não há mais cultos onde se pregue Cristo e as doutrinas de Cristo. É raro, é difícil. A fé pura e simples no sacrifício de Cristo. A introdução que o Ademar fez aqui hoje, nas mãos de Cristo existem marcas. Às vezes a gente só fica procurando lá o nosso nome. Mas o nosso nome está ali por quê? Por que é que o nosso nome está lá? É por causa das marcas, é por causa do sofrimento, é por causa da angústia, a ponto de suar sangue pelos nomes que foram escritos ali na palma de sua mão. É por isso. E nós não temos valorizado tão grande sacrifício como nós deveríamos valorizar. Esta é a ideia, este é o momento que nós estamos vivendo. Como cidadãos, nós fomos alistados, como cristãos, nós fomos alistados por um general, o Senhor dos Exércitos.
E se realmente fomos alistados, nascemos de novo e entramos nesse exército, aqueles que entraram nesse exército, que foram inseridos pelo Senhor neste exército, estes jamais desertarão na caminhada. Por quê? Porque eles são parte dos vencedores. Vencedores! E os que lutam com Cristo são vencedores. Apesar das derrotas que o mundo pode nos proporcionar, mas existe uma vitória que é garantida a todos nós, que o Senhor Jesus deixou isso como exemplo, dizendo: olha, não temam aqueles que podem tirar a vida de vocês. Quer dizer, nós vamos sofrer a ponto de morrer, mas temam aquele que tem poder de lançar a vida de vocês no inferno. E quando a gente teme, e quando a gente serve este que tem o poder, todo o poder, tanto na vida quanto na morte, a gente tem a garantia. O exemplo já foi dado. Ele ressuscitou. Ele morreu a minha morte, ele morreu a sua morte, para que pudéssemos viver, não a nossa vida mais, mas a vida dele. É por isso que no exército dele, para fazer parte, precisamos ser inseridos por ele. Por ele. E gente que faz parte desse exército, eles vivem, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Acima da vontade deles, acima da moda que rege esse mundo, acima dos costumes deste mundo. Ele vive acima de tudo. Ele vive. E se preciso for, ele morre. Ele morre, porque ele observa as marcas das mãos de seu Senhor. E ele quer ser como o seu Senhor é. Como o seu Senhor é. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque está chegando a hora em que sofreremos literalmente e fisicamente aquilo que está descrito nos evangelhos. Não fique pensando que você vai ser tirado daqui sem sofrimento, não, tá? Está chegando a hora que a igreja de Deus vai sofrer a ponto de Jesus mencionar que o sofrimento será tanto que se aqueles dias não fossem abreviados, até os eleitos de Deus se perderiam. Agora, vivendo esse evangelho que estamos visualizando hoje, vocês acham que nós estamos preparados para sofrer? Literalmente? O Evandro me mandou um vídeo, foi o vídeo que o Paulo mencionou domingo passado aqui, de um missionário, um casal de missionário que tem um filho que está preso num país, e aí mandaram os pais para outro país, e o filho está sendo torturado. Sabe como? Colocam uma agulha embaixo da unha do menino. Embaixo da unha. O menino está preso, é torturado dessa forma, e está preso, sabe por quê? Porque ele pregou o evangelho para um amigo que se converteu, e a lei do país permitia que aquele que se convertesse fosse morto. O menino que recebeu a graça foi salvo e já foi direto para o céu. Morreu, porque é melhor morrer. E o outro que pregou, pensa uma agulha entrando embaixo da sua unha. Agora você imagina a mãe desse menino. Lá não sabe a hora que o menino é torturado, não sabe a hora que o menino sofre esses abusos, e estão firmes na fé, dizendo: olha, tem um lado bom dessa história. A maior parte dos presos da cela do menino já se converteram ao evangelho. Agora vem com esse evangelho que não quer sofrer, vem com esse evangelho que não tem sacrifício, que não tem questão de abrir mão, de valorizar o sacrifício daquele que está
assentado à direita do Pai, mas antes de estar sentado à direita do Pai, ele desceu, ele deixou de ser o Deus eterno para se fazer homem, para vir aqui sofrer por minha vida e por sua vida, para depois a gente bater no peito dizendo nosso nome está na palma da mão dele, o nosso nome está no livro da vida e nós vamos morar vivendo do jeito que a gente acha que deve viver? Você acha que é assim? Não é assim, não. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é outro. Por isso que Paulo está dizendo aqui o evangelho, porque Paulo trabalha a ideia do evangelho e do outro evangelho. Porque tem dois. Tem o evangelho de Deus e o evangelho dos homens. E muitos de nós estamos sendo seduzidos pelo evangelho dos homens. O evangelho de Deus é esse, que contraria a nossa vontade. Então, irmãos, é hora de nos posicionarmos corretamente, nos apegando à palavra de Deus, nos apegando à oração, resistindo aos mais fortes ventos, aos mais terríveis ataques, sejam externos ou internos. É hora de nos posicionarmos. E uma pergunta ecoou na minha alma essa semana, e eu vou transmitir a vocês. Será que nós temos nos empenhado do mesmo modo como nos empenhamos para as coisas dessa vida? Nos dedicamos para o nosso trabalho, nos dedicamos para a nossa casa, nos dedicamos... Tudo isso é certo, é correto. Como é triste, homens preguiçosos, mulheres, gente preguiçosa, preguiça é do capeta. É muito importante que a gente se empenhe para essas coisas, é necessário. Mas será que nós também temos nos empenhado com a mesma força, com a mesma dedicação para as coisas de Deus, para a oração, para a leitura da palavra, para a vida santa? Será? Pense você. Porque é hora de despertarmos do sono, irmãos. É hora de despertarmos do sono. Então, Paulo posiciona aqui, né, de dois modos. Por quê? Porque nós vamos ser atacados de duas formas. Quais as duas formas? Primeira forma, a igreja vai ser atacada. A igreja será atacada em virtude da falsa igreja. Porque existe a igreja de Deus e a igreja dos homens. Como existe o evangelho de Deus, existe o evangelho dos homens. Então a igreja será atacada. Existem algumas denominações, bem disse Spurgeon, que foram plantadas por obreiros de Satanás. Obreiros de Satanás plantaram certas denominações, certas igrejas. Elas funcionam como joio no meio do trigo. Por que que elas funcionam como joio no meio do trigo? E quem pode tirar isso? Nós não podemos. Só Cristo pode tirar. Só Cristo. E como que elas funcionam? Elas se dizem evangélicas, mas elas distorcem o evangelho de Deus. Elas se dizem cristãs, mas elas exploram os seus fiéis em nome de Deus. O que elas fazem? Dentro delas foi liberada a operação do erro. Deus liberou a operação do erro, como aconteceu lá na época de Jeremias. Apareceu os espíritos diante de Deus e Deus disse: mas quem vai poder descer para enganar esse pessoal lá? Deus libera um espírito do erro para enganar o povo de Israel. E a igreja hoje, dentro das igrejas, existe o espírito do erro, a operação do erro. E como muitos têm sido levados pela operação do erro. Por que são levados? Porque eles não conseguem discernir a voz, o cheiro
a verdade da mentira. Eles não conhecem a verdade. Não tem comunhão com a voz do pastor? Como que vai discernir isso? Então, por isso que nós devemos nos apegar, irmãos, ao Evangelho de Deus. E para piorar, por que a igreja é atacada? Porque daí nós somos colocados no mesmo pacote. Ah, você também é evangélico? Você também é daquele pessoal que anda com a Bíblia? Sim. Mas a Bíblia que a gente anda é a mesma, só que a gente lê de maneira diferente. O Deus que a gente crê é o Deus das Escrituras. Mas é a mesma Escritura? É, mas é um Deus diferente. E aí a gente senta e tudo que é lama que está falando em nome de Deus, a gente acha que é Deus. Esses dias atrás eu vi uma igreja fazendo leilão de quadro de artes no púlpito dela, fazendo leilão. Falando, essa obra aqui vai ser leiloada para a obra de missões. Ô, irmãos, Deus precisa de leilão? E estão falando que é em nome de Deus. É triste. Antigamente, a gente podia evangelizar e dizer assim, olha, procure uma igreja próxima da sua casa aí e congregue. Não era assim, Paulo, antes? Você saía para evangelizar, você podia falar, procure uma igreja próxima da sua casa, não precisa ir longe não. Procure uma próxima da sua casa, vai lá congregar. Hoje não. Hoje você tem que dizer, olha, meu irmão, você procura uma igreja que pregue o evangelho. E quando você achar, você fica lá, tá? Você não sai de lá não, permaneça lá. Ainda que seja quilômetros e quilômetros da sua casa. Fica lá, não sai de lá não, porque hoje é coisa rara. O negócio, irmãos, é movimentar. Mas o evangelho de Deus não é assim. Para nossa tristeza, esses obreiros de Satanás, que são conduzidos pela operação do erro, eles perceberam os mais variados nichos do mercado religioso. E eles foram abrindo para atender a demanda do mercado religioso. Então existe uma denominação especializada para curar. Se tem algum problema de saúde, essa aqui é especialista para cura. Cura tudo. Desde unha encravada a bico de papagaio. Cura. Existe outra que é especialista para libertação. Tem algum demônio que está amarrando a sua vida? Especialista, liberta. Joga sal e manda o povo andar. Tem uma que é especialista para tirar o homem da miséria, da pobreza financeira e deixa o homem rico, deixa o homem milionário. Deixa o homem, pega o homem do zero. Deixa o homem mais rico do que se ele entrar na maçonaria. Até para entrar na maçonaria tem os critérios, mas nessa aí não. Nessa não tem critério. É só você participar das fogueiras. E você vai ser queimado junto, irmão. Você vai queimar junto nesse fogo de Satanás. Tome cuidado. Ah, não, essa igreja aí está muito liberal. Tem uma que atende a demanda. Ela é bem legalista. Atende a demanda. Você tem que guardar todos os ritos e seguir ali, ó, dizendo, eu pago o preço. Ah, mas eu gosto é daquela que me faz chorar. Tem também. Pastor, você está por fora, essa igreja é muito fria. Eu gosto daquela que revela até o RG. Tem também. Tem para todo gosto. Os obreiros de Satanás entenderam a demanda do mercado religioso. E o nicho é grande. Então vê qual é a maior necessidade hoje.
Amplia esse negócio. Como dizia a Paulinha, pequenas igrejas, grandes negócios. Grandes negócios. A igreja de Deus não é assim, irmãos. A igreja de Deus vai sofrer, vai morrer, se prepara. Viva de modo digno do Evangelho, seja santo. Esse é o Evangelho. O outro não é o Evangelho. O outro pode tudo. Segundo ataque é no Evangelho. Por quê? Em virtude do avanço científico e do liberalismo, o Evangelho vai ser atacado por conta da generalização da igreja. Porque a igreja evangélica está generalizada. Ela está no mesmo pacote da falsa igreja, da igreja de Satanás. Vi um trecho da fala do pastor Paulo Júnior dizendo que essa geração que nós estamos vivendo agora, nem Satanás consegue satisfazer o desejo do coração dela. Nem Satanás. A geração de evangélico de hoje, nem Satanás satisfaz o coração deles. Eles querem tudo. Menos Deus, menos o Evangelho, menos o propósito do Evangelho. Então, você pode perceber que os intelectuais, a ciência, a filosofia, a psicologia, a psicanálise e todas as demais ciências, em grande parte, para não generalizar, em grande parte, elas tentam botar o Evangelho como algo insignificante, como algo ultrapassado, como algo que desmerece todo o crédito possível. A maior parte das filosofias tem esse propósito. A maior parte das ciências tem este propósito. Colocar o Evangelho como alguma coisa imprestável, como alguma coisa de gente burra. Estava terminando de ler o livro a biografia de Calvino, livrinho pequenininho assim, terminando de ler para o meu filho. Aí, acabando de ler lá, eu fiquei assim, encantado de ver. Na época de Calvino, Genebra era como se fosse um paraíso. Ele colocou as leis de Deus na cidade. Vinham pessoas de fora para tentar morar em Genebra, porque as leis de Deus que governavam Genebra era a capital modelo da Europa. A mais avançada e mais sábia de toda a Europa. Como que o Evangelho emburrece? Como? Me diz. Se o Evangelho diz, a palavra de Deus diz, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Quem é a fonte do saber? Quem é a fonte de toda ciência? A religião emburrece, porque a religião faz o homem caminhar de joelhos para pagar uma promessa. A religião faz o homem dar a sua casa, a única casa, para ganhar outra melhor. Isso é religião, emburrece. Mas o Evangelho não. O Evangelho traz luz. O Evangelho traz sabedoria. O Evangelho é capaz de tirar o homem da escuridão e colocar ele na luz. Mas as ciências tentam fazer isso. Tentam fazer isso com os nossos filhos, na escola. E eles passam mais tempo com os nossos filhos do que a gente gasta tempo ensinando de Deus para os nossos filhos. E aí a gente não ensina os nossos filhos a respeito de Deus. E quando ensina, é 15 minutos. Aí depois a gente diz assim, quando eles estão grandes, mas eu criei eles na igreja. Criou na igreja? Falando em criar na igreja, tem uns ratinhos andando aqui, tem um monte de rato.
Aí os nossos filhos viram ratos. E a gente diz que nós criamos na igreja. Quanto tempo nós gastamos para ensinar o evangelho a eles? Complicado. Aí tem a escola bíblica, nem para a escola bíblica a gente traz. Tadinho, ele dorme tarde e acorda cedo todo dia para ir para a escola. No domingo eu vou deixar ele dormir. Deixa ele dormir bastante. Aproveita e dorme agora também, mas dorme bastante. Porque depois você vai ter que ficar muitas noites acordado esperando ele chegar, preocupado. Não, onde ele está? Não sei. Aí a gente começa a pensar, não, onde a gente errou? Não tem coisa melhor para um pai ele ter a consciência tranquila. Não estou dizendo que nossos filhos vão ser perfeitos, mas um pai ensinar o filho e depois, de grande, se esse filho sair, o pai poder falar, não, a minha parte eu fiz. Eu sentei com ele, eu ensinei as Sagradas Escrituras, eu fiz a minha parte. Agora é difícil carregar esse peso nas costas. Eu não cuidei dele. Eu criei ele na igreja, sabe como? Levando ele para a escola bíblica ou no culto à noite. Mas quando saía do culto, eu sentava na mesa e eu acabava com a mensagem do pastor. Ele ama tanto a igreja. Então, irmãos, nós devemos entender isso, que nós estamos vivendo um momento em que estamos sendo atacados de todos os lados, e principalmente o evangelho. A alta crítica e a teologia da liberdade, do liberalismo, melhor, eles estão já separando textos. Tem um grande e renomado pastor em São Paulo, de uma grande igreja, que já está dizendo que você precisa selecionar, porque os textos foram escritos muito tempo atrás, com conceitos antigos, ultrapassados. A igreja deve ter mais de 5.000 membros. Então, tem texto já que você não pode mais crer daquele jeito. Tem que mudar a interpretação desse texto. Apocalipse 22, verso 18 e verso 19. A resposta está na Bíblia. Declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe apresentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Está aí. A gente se impressiona com os catedráticos, com aquelas pessoas intelectuais. Como a gente se encanta quando eles começam a satirizar, ironizar, tirar os conceitos e princípios bíblicos sutilmente ou descaradamente. E a gente acha, olha que legal, esse cara é inteligente, hein? Olha, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Eu nunca tinha pensado nesse plano. Você não, mas Satanás já pensou de tal modo que ele armou o plano que você está entrando no plano dele. Irmãos, não se impressione, não se encante. O que é desse pessoal aí está guardado. Se eles não se arrependerem, o que é deles está guardado. Pode ter certeza. O que é que vai ser deles? O texto está dizendo. Todas as pragas deste livro. Só para lembrar um pouco das pragas, depois chega na sua casa e vê como foi antes do povo sair do Egito. Vê aquelas 10 pragas ali. Ali é um pouco das pragas. Todas as pragas deste livro estarão sobre estes que tiram e que colocam.
O que mais? Não são só as pragas que são tiradas. Diz também que a parte deles, na árvore da vida e na cidade santa, lhes serão tiradas. Em outras palavras, poeticamente, inferno. O que lhes resta é o lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, não se encante com esse pessoal. Não se encante. Fique no simples. Fique naquilo que é bíblico, que contraria a nossa vontade. E antes de ler esse texto, espera só um pouquinho. Eu só gostaria que nós nos posicionássemos nessa noite. Nós precisamos, irmãos e irmãs, nós precisamos nos posicionar nessa luta. Que luta? Contra estes escarnecedores que estão golpeando, que estão minando os alicerces da nossa fé. Nós precisamos nos posicionar contra esse pessoal. Mas, e se eu me posicionar e eu perder a amizade dele? E se eu me posicionar e eu perder o meu emprego? E se eu me posicionar e eu não ter mais condições de subsistir nessa terra? Como que o texto começa? Acima de tudo. Vivam. E como que o texto termina? Batalhem pela fé. Eu me encanto com a própria Bíblia. Poderia arrumar um monte de historinhas, ilustrações, mas a própria Bíblia. Daniel chegou no momento da vida em que os governadores, com inveja de Daniel, se reúnem com Nabucodonosor e criam uma lei proibindo as pessoas de orar, porque eles percebiam que a única forma de pegar Daniel era através de sua vida de devoção. Eles criam lá uma lei. Quem orasse a outro Deus, a não ser Nabucodonosor, seria morto, jogado aos leões. Daniel, ao ver e ao ouvir aquela lei, ele chora muito e ele sobe. A primeira coisa que ele vai fazer, o que é? O que ele foi fazer primeiro, quando ele soube da lei? Foi orar. Eu não sei se ele orava de janela aberta, mas ele continuou orando de janela aberta. Não sei se os caras puseram uma escada para ir lá espiá-lo. Na época não tinha foto, não tinha selfie, mas pegaram Daniel orando. No mesmo dia, irmãos. E esse homem foi para a cova. Ele estava vivendo acima de tudo. Acima de tudo, vivendo a vida do Evangelho. Foi para a cova. É engraçado, né? Que o pessoal que jogou ele na cova não sabiam que o Deus de Daniel é o que controla todas as coisas. Nabucodonosor, incrédulo, mas amava Daniel, chora, não dorme à noite, vai até para o jejum. Um incrédulo jejuando mais do que os crentes de hoje. Ó, na época, Nabucodonosor jejuando por Daniel. Qual foi o último jejum crente que você fez? Até o Nabucodonosor está ensinando os crentes como é que vive. E ele vai para o jejum e ora. Aí amanhece o dia, vai lá. Daniel, porventura o seu Deus te livrou, Daniel? Ô, meu rei, abre a porta que eu estou aqui. O meu Deus me livrou. Pronto, a lei foi mudada. Daniel não pediu vingança, porque a Bíblia diz que o Senhor é que vinga por nós. Aí pegaram os caras
que jogaram Daniel e lançam eles. Diz o texto que os leões estavam, não sei se o jejum de Nabucodonosor promoveu mais fome naqueles leões, que antes que os homens caíssem, os leões já haviam devorado esses homens em cima. Do mesmo modo, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, por isso que eu digo para você, olha o exemplo. Nabucodonosor constrói uma grande estátua e levam todos para se prostrar diante dela. E esses 3 amigos, conhecendo o Deus de Daniel, o Deus deles, não, nós também não vamos nos dobrar diante desse treco aí, não. Aquece, então, 7 vezes mais. Aqueceram 7 vezes mais. Olha, rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, nos livrará, mas se ele não quiser, morreremos. Irmãos, pessoas que estavam vivendo acima de tudo pelo Evangelho. Diz o texto que as pessoas que jogaram os 3 amigos na fornalha morreram queimados. Olha que coisa, que contradição. Quem joga morre, quem cai fica vivo. E está lá ele andando. Não é? Os 3 andando dentro da fornalha. Que fornalha devia ser essa? Que caldeira moderna, irmãos. Naquela época, uma caldeira que as pessoas viam de fora. E aí o rei fica encabulado. Ué, mas nós jogamos 3, tem 4? Tem. Já era uma promessa. Uma promessa de Mateus capítulo 28. Eis que estarei convosco todos os dias, quando estiverem pregando o Evangelho. O que eles estavam fazendo? Estavam pregando o Evangelho. A promessa do Senhor estava ali com eles. Eles não se preocuparam com a subsistência. Se precisar morrer, nós vamos morrer. O que nós não vamos fazer é nos dobrar, é trair o nosso Deus. Isso precisa arder no nosso coração. Isso precisa nos despertar, porque é inadmissível que nós sintamos paz em não lutar pelo Evangelho de Cristo. É impossível. E olha o que o texto vai dizer aí, para finalizar com esse texto. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com a maior determinação e destemor. Olha o exemplo. Paulo está dizendo, olha, por causa da minha prisão, os irmãos estão anunciando o Evangelho, motivados pelo Senhor por causa da minha prisão, eles estão anunciando com maior determinação. Não era para retroceder? Não, eles entenderam o que é que Paulo estava falando. Eles resolveram pegar o bastão e dizer, Paulo, nós vamos agora correr a sua luta. Você não está podendo correr? Dá o bastão aqui que nós vamos correr por você. E agora estão passando o bastão para nós aqui. E esse pessoal que começou a correr, da época de Cristo, muitos deles foram decapitados, muitos deles serviram de tocha humana, muitos deles serviram de espetáculo nas arenas para diversão de Nero e de muitos outros imperadores. Eu vou terminar esse culto com um breve vídeo e depois eu quero orar com vocês, tá bom? Preste atenção nesse vídeo que vai ser passado aí já para você.
Por que é mesmo que você está desanimado, meu irmão? O que é mesmo que... Qual é o seu problema? Essa é a igreja de Deus. A igreja de Deus tem que estar preparada para isso aí. Vivendo do jeito que a gente está vivendo, vocês acham que a gente consegue passar por isso daí? Será que não é hora da gente acordar, da gente buscar a Deus? Não é hora da gente deixar as nossas tolices, a nossa carnalidade, as nossas prioridades dessa vida e dizer: Deus, me prepare, porque estas pessoas passaram o bastão e se chegar esse momento eu quero enfrentar com a mesma alegria, com o mesmo cântico nos lábios, com a mesma adoração, com o mesmo fervor, com o mesmo empenho. É hora de acordarmos, meus irmãos. É hora de acordarmos. Eu não passei esse vídeo para te sensibilizar, eu te passei esse vídeo para você perceber qual foi a realidade do Evangelho que chegou até mim e até você nos dias de hoje. E o que nós temos feito do Evangelho de Jesus. Os dias são maus. O tempo do sofrimento se aproxima.
e a igreja de Deus vai passar pelas lutas. Eu quero orar com você. Pode se colocar em pé? Pode acender a luz aí, né? Senhor, nós estamos tão distantes do que de fato é o Evangelho. Eu te peço nessa noite, Deus, que estas cenas impactem a nossa vida. Pai, que o Senhor mude a motivação do nosso coração, que o Senhor encha o nosso coração de amor pelo Senhor. Ajude-nos a honrar, a glorificar o Teu nome e a fazer jus por tanto sofrimento que os nossos irmãos que estão testemunhando e nos esperando passaram. Desperte-nos para a oração, derrama um avivamento no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo. Ajude-nos a ver, Deus, que nós não levaremos nada dessa terra, que nós não somos daqui, que nós somos do céu. Ajude-nos a priorizar as coisas do Senhor. Ajude-nos, Pai, tem misericórdia. Despeça o Teu povo em paz, com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e as consolações do Espírito estejam com todos. E juntos digamos amém e graças a Deus. Pode cumprimentar a pessoa próxima e tenha uma excelente semana.